Fala pessoal, eu estou aqui para trazer mais uma reflexão ao seu coração, mais uma palavra. Espero que Deus fale muito contigo através desse vídeo. E o tema é: a César ou a Deus? Eu te convido a acompanhar comigo a leitura do texto que está em Lucas, no capítulo 20, do versículo 20 ao 26. A palavra diz o seguinte: puseram-se então a observá-lo e mandaram espiões que se disfarçassem em homens de bem, para armar-lhe ciladas e surpreendê-lo no que dizia, a fim de o entregarem à autoridade e ao poder do governador. Perguntaram-lhe eles: Mestre, sabemos que falas e ensinas com retidão e que, sem fazer acepção de pessoa alguma, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É-nos permitido pagar o imposto ao imperador ou não? Jesus percebeu a astúcia e respondeu-lhes: mostrai-me um denário. De quem leva a imagem a inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Assim, não puderam surpreendê-lo em nenhuma de suas palavras diante do povo. Pelo contrário, admirados da sua resposta, tiveram de calar-se. Fazendo uma breve contextualização desse texto, Jesus tinha muitos inimigos. Muitas pessoas odiavam Jesus. Ele tinha muitos inimigos, mas ele nunca foi e nunca será inimigo de ninguém. Então Jesus tinha muitas pessoas que o odiavam, principalmente os fariseus, os saduceus, e estes estavam sempre procurando fazer com que ele caísse em alguma cilada. Você lembra muito bem de João 8, quando colocaram diante de Jesus uma mulher adúltera. Quando, por exemplo, perguntaram a Jesus qual é o maior dos mandamentos, o primeiro dos mandamentos. Então, eles sempre estavam fazendo Jesus cair em alguma cilada que pudesse destruir a pessoa de Jesus e destruir todos os seus ensinamentos e a sua missão. Mas, quanta tolice! Como fazer cair na palavra aquele que é a própria palavra, aquele que é o próprio Verbo encarnado e a própria sabedoria? E aqui não foi diferente. Chegaram diante de Jesus e perguntaram se era lícito pagar imposto ao imperador. E Jesus, meus irmãos e irmãs, pede a eles um denário, como nós ouvimos nesse texto. E naquele denário estava a inscrição de César. Então, se Jesus falasse que não era para pagar o imposto, eles iriam correndo para o imperador denunciar Jesus e falar para o imperador que Jesus era um agitador, um revolucionário. E se Jesus dissesse que é lícito pagar o imposto, Jesus arranjaria um grande problema com os judeus, que eram extorquidos pelos romanos. Então eles acharam que iria colocar Jesus numa saia justa. Mas Jesus, na sua sabedoria, disse: de quem é a inscrição que está nesse denário? Eles disseram: de César, né? Então Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, vocês têm uma dívida com César, é preciso devolver a César, mas dê a Deus o que é de Deus. Mas eu quero trazer para a minha vida e para a sua vida, nessa reflexão, uma mensagem através desse tema: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é: cuidado com a malícia dos hipócritas que estão à sua volta. Talvez você não saiba, ou até mesmo saiba quem são, mas a verdade é que existe muita gente falsa, muita gente mal intencionada perto de você, que vive a trabalhar para a sua queda, para a sua ruína, para a sua destruição. Esses são agentes enviados por alguém maior. Você não precisa usar de violência e não deve usar de violência com tais pessoas. O que eu te digo é que você e eu precisamos da sabedoria de Deus para resistir
tais pessoas. Perceba, irmãos e irmãs, que no versículo 20, puseram-se então a observá-lo e mandaram espiões. Preste atenção, eles estavam observando Jesus. Nós também somos diariamente observados por muitas pessoas. Observados principalmente por pessoas que querem ver a nossa queda, que talvez tenham até inveja de nós. E no versículo de número 21, eles já se aproximam de Jesus. Mas essas pessoas se aproximam de Jesus com uma linguagem doce, com um falso elogio. Preste atenção, mestre, sabemos que falas e ensinas com retidão, que sem fazer acepção de pessoa alguma, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Olha só que elogio eles disseram para Jesus, querendo encher a bola de Jesus, e Jesus percebeu a malícia deles. Essas pessoas que vêm com linguagem falsa, com falsos elogios, mas depois essa linguagem doce se torna numa linguagem amarga. É o famoso abraço da serpente. Nós precisamos ter cuidado com pessoas falsas. Sobre os falsos de modo geral, a palavra diz em Mateus 24:24, aparecerão falsos cristos e falsos profetas no final dos tempos. Nosso cuidado tem que ser redobrado, principalmente nesses últimos tempos, porque tem vindo muitos falsos cristos e falsos profetas pregando até mesmo um falso evangelho. A palavra diz por meio de São Paulo em 2 Timóteo 3,5, ostentarão a aparência de piedade. Eles aparentarão ser pessoas boas, não pessoas más. Olha só, mas desdenharão a realidade. São Paulo finaliza, dessa gente afasta-te. Precisamos ter sabedoria, irmãos, para resistir à falsidade dos hipócritas, dos falsos cristos, dos falsos profetas que estão à nossa volta. Na nossa vida espiritual, esse cuidado precisa ser muito mais intenso, porque assim como aquelas pessoas estavam observando e espionando Jesus, assim também é nosso inimigo o diabo. Ele, diz a palavra em 1 Pedro 5,8, está à nossa volta, como um leão que ruge, procurando a quem devorar. E o diabo, quando se aproxima de nós, ele sempre se aproxima com belas palavras, belas propostas. Olha o que está escrito, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, do verso 4 ao 5. Ah não, disse a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes do fruto da ciência do bem e do mal, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Olha só que belas palavras, que bela proposta. E depois nós lemos também um outro exemplo muito claro dessa verdade, é Mateus capítulo 4, quando Jesus vai para o deserto, e a palavra faz questão de dizer que o tentador aproximou-se. Olha só, o tentador aproximou-se de Jesus e falou, se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Aparentemente é uma coisa boa. Jesus estava no deserto jejuando e com certeza estava com fome, porque ele era humano também. E o tentador fala, transforma a pedra em pão, cara, e come. Uma bela proposta vinda da boca do diabo que não vale nada. Depois o tentador transportou Jesus à cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo e disse, se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Citou o Salmo 90. Eles te protegerão com as mãos com cuidado para não machucares o teu pé em alguma pedra. Assim como aquele povo aproximou de Jesus com belas palavras, com belo elogio, o diabo também aproxima de Jesus e cita até mesmo a palavra, cita o Salmo. Nós precisamos ter cuidado, não dar brecha, porque o diabo está à nossa volta, procurando uma brecha para nos devorar. E ele, quando se aproxima de nós, vem sempre com uma linguagem doce, mas nós precisamos ter sabedoria para resistir à tentação. Em terceiro lugar, eu digo, nós vivemos em dois mundos. Dois mundos? Sim. Nós temos dois endereços. Quando Jesus diz, dai a César o que é de César, nós não vamos limitar aqui apenas ao dinheiro, apenas ao imposto. Nós vamos simbolizar
nós vamos usar como símbolo esse César, como sendo esse mundo em que nós vivemos. Representa, simboliza esse mundo, o reino dos homens, o governo, a nossa vida terrena, o nosso endereço aqui, os nossos deveres, as nossas obrigações. Jesus, como 100% Deus, 100% homem, viveu nessa terra e estava submisso às leis, obediente às leis desse mundo, porque ele também pagava imposto. E quando Jesus nos chama para caminhar com ele, ele não nos isola desse mundo. Ele apenas nos preserva do mal que há nesse mundo. É por isso que ele ora assim em João capítulo 17, versículo 15. Não peço, Pai, que os tire do mundo, mas que os livrei do mal. Os livreis do mal que existe nesse mundo. Por isso nós rezamos no Pai Nosso também. Não nos deixeis cair em tentação, porque nós estamos nesse mundo. E nós temos os nossos deveres e as nossas obrigações. Romanos capítulo 3, versículo 6 seguinte, diz o seguinte: é também por essa razão que pagais os impostos, pois os magistrados são ministros de Deus, quando exercem pontualmente esse ofício. Pagai a cada um o que lhe compete, o imposto a quem deveis o imposto, o tributo a quem deveis o tributo, o temor e o respeito a quem deveis o temor e o respeito. Então nós temos obrigações aqui na terra, nós temos leis a cumprir, autoridades a respeitar. Nós temos uma vida terrena e nós temos aqui leis, obrigações a cumprir. E nós precisamos dar a César o que é de César. Cada coisa na nossa vida nós devemos dar. Então nós trabalhamos, é preciso nós darmos o melhor no nosso trabalho, respeitar aqueles que estão acima de nós como autoridade. Nós temos a nossa família. A palavra diz que quem não cuida da sua família é desleal, é infiel. Então nós temos a nossa família aqui na terra também. Nós temos até mesmo nós mesmos, a nossa própria vida para cuidar, a nossa própria saúde, as nossas próprias obrigações. Tudo isso é dar a César o que é de César. Respeitar a autoridade, cuidar da nossa família, para o nosso trabalho dar o nosso melhor, cuidar de nós mesmos. Então é preciso que nós dê a cada um o que é devido e dê a cada coisa o seu devido lugar. Quando Jesus diz assim, dê a Deus o que é de Deus, agora diz respeito à nossa vida espiritual. Diz respeito não ao nosso endereço aqui na terra, às nossas obrigações aqui na terra, os nossos deveres. Diz respeito à nossa vida que está voltada para o céu. A nossa vida espiritual em Deus, a nossa entrega a Deus. É por isso que Filipenses 3,20 diz assim: nós, porém, somos cidadãos do céu. Perceba, dê a César o que é de César. Somos cidadãos desse mundo. Dê a Deus o que é de Deus. Nós somos cidadãos, primeiramente, acima de tudo, cidadãos do céu. Por isso também que Colossenses 3,1 diz: buscais as coisas lá do alto, se vocês estão ressuscitados em Cristo, pois é de lá, é lá que está a vossa verdadeira vida. Buscai as coisas do alto. Esteja engajado nas suas obrigações aqui na terra, nas coisas de César, mas acima de tudo, buscai as coisas do alto. Então é por isso que nós precisamos viver o amor aqui na terra. Nós precisamos viver a cultura de Pentecostes, que era a cultura do amor, a cultura da santidade. Preocupar com a oração, preocupar com a nossa salvação, preocupar com a nossa alma, porque quando esse corpo que vive aqui no reino de César desfalecer, o nosso espírito, a nossa alma, possa ir para o reino de Deus. Então, nós vivemos aqui na terra com os pés no chão, mas com o coração no céu. Nós trabalhamos no reino de César, mas nós ajuntamos tesouros no reino de Deus, porque nós não somos deste mundo. O que Jesus falou para Pilatos? O meu reino não é deste mundo. E depois Jesus falou: vós não sois desse mundo, porque a nossa cidadania verdadeira está no céu. Em quarto lugar, eu digo para você que está havendo uma confusão, uma inversão. Por quê? Porque tem muita gente dando a César o que é de Deus e a Deus o que é de César. O que significa dar a César o que é de Deus?
Porque as pessoas estão entregando o seu melhor para este mundo, se dedicando ao máximo para este mundo. E estão entregando o resto para Deus. Estão entregando o seu mínimo para Deus, dando mais para César do que mais para Deus. Também tem um problema. Tem muita gente dando somente a César e esquece de Deus. Pior do que o primeiro, que dá o seu último lugar para Deus, tem pessoas que esqueceram de fato totalmente de Deus e estão entregando somente a César. Estão vivendo à mercê somente de César, desse mundo. Estão entregando a sua vida, estão apegados a este mundo e esqueceram definitivamente de Deus. E tem um terceiro também tipo de gente que, achando que darmos a Deus o que é de Deus, ficamos isentos de dar a César. Tem pessoas que acham que estão em Deus e por isso não é necessário respeitar a autoridade, que não é necessário trabalhar, que não é necessário cumprir as obrigações desse mundo. São pessoas que vivem como se já estivessem no céu. Isso não é verdade. Isso não pode acontecer, porque nós temos dois endereços, como eu falei. Então, tem pessoas dando somente a Deus, achando que está servindo a Deus de uma maneira bela, mas é preciso darmos a Deus, sendo também dentro das devidas proporções, eu vou chegar lá ainda, a César. Porque as autoridades dessa terra são constituídas por Deus. O que Jesus falou a Pilatos? Você não teria poder algum sobre mim se o teu poder não fosse tirado do alto. Então as autoridades, nós precisamos estar submissas. E é por isso que nós devemos dar a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Quinto e último ponto. É preciso darmos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas, mesmo tendo que dar a César o que é de César, o primeiro lugar e o melhor precisa darmos a Deus. Nós vivemos em dois mundos, em dois reinos, mas o reino de Deus precisa vir sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Porque a palavra mesmo diz em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O governo de Deus, irmão, precisa estar acima do governo de César. As leis do reino de Deus estão acima das leis do reino de César. As leis de Deus estão acima das leis de César. Então, quando as leis de César chocam, contradizem com as leis de Deus, a nossa prioridade será cumprir a lei de Deus. Por quê, irmão? Porque a mesma palavra que nos ordena a obedecer às autoridades aqui, nos diz em Atos 5, importa obedecer antes a Deus do que aos homens. A palavra diz também em Atos capítulo 4 que as autoridades da época estavam proibindo os apóstolos, discípulos, de anunciarem, de falar o nome de Jesus. Versículo 17 do capítulo 4 de Atos diz assim: todavia, para que esta notícia não se divulgue, eles haviam curado um coxo, mas entre o povo proibamos, ao que disse as autoridades, com ameaças que no futuro falem a alguém nesse nome. Chamaram-nos e ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Responderam-lhe Pedro e João: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecermos a vós mais do que obedecer a Deus. Nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Vocês estão nos ordenando com as suas autoridades para que não falemos em nome de Jesus, mas nós obedecemos primeiramente ao Senhor. Então o reino de Deus vem acima do reino de César. As leis de Deus estão acima das leis de César. A nossa prioridade será sempre Deus. Assim como eu falei que o nosso primeiro lugar precisa ser dado a Deus, o nosso melhor também precisa ser dado a Deus. Em Êxodo 34, 26, a palavra diz: trarás à casa do Senhor as primícias dos frutos da terra. As primícias, o que vem em primeiro lugar, e não o resto, não a sobra. Nós vemos na Bíblia Sagrada muitos personagens que ofereceram o seu melhor a Deus. Se nós formos em Gênesis, no capítulo de número 4, nós vamos ver que, passando algum tempo, ofereceu Caim os frutos da terra em oblação ao Senhor. O versículo 3 só fala isso. Mas quando se trata de Abel, olha só, Abel de seu lado
ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele, e o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oblação. Que Deus possa olhar, irmão, com agrado para as nossas ofertas, porque serão ofertas que terão sido oferecidas com amor, com zelo. A palavra diz também sobre Noé. E Noé levantou um altar ao Senhor. Gênesis 8:20. Tomou de todos os animais puros e de todas as aves puras e ofereceu-os em holocausto ao Senhor sobre o altar. De todas as aves puras, os animais puros, ele ofereceu a Deus, ofereceu o melhor. Nós pegamos a palavra em Lucas capítulo 7 também. Diz a palavra no versículo 37 que uma mulher pecadora da cidade, quando soube que Jesus estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume. Um perfume caro, guardado num vidro especial, num recipiente especial. E estando a seus pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e ungia com o perfume. Aquela mulher ungia os pés de Jesus com perfume. Olha só o zelo, olha só essa oferta de amor, oferecendo o melhor. A palavra diz também, irmão, em Mateus capítulo de número 27, olha só que exemplos bonitos sobre José de Arimateia. Versículo 57 do capítulo 27 de Mateus. À tardinha, um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus, foi procurar Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos cedeu-lhe. José tomou o corpo de Jesus, olha o zelo, envolveu num lençol branco, mesmo sabendo que ia sujar de sangue, né? E o depositou num sepulcro novo que tinha mandado talhar para si na rocha. Ele ofereceu o seu próprio túmulo para Jesus, enrolou o corpo de Jesus e o depositou naquele sepulcro. Isso é zelo. Nós precisamos oferecer o nosso melhor a Deus. Oferecer com zelo, com amor, com cuidado, com dedicação. Assim como os reis magos, quando foram visitar Jesus, eles levaram ouro, incenso e mirra. Nós também precisamos dessa entrega de amor a Deus. O que é de Deus, irmão, precisa ser com zelo que ofereçamos. O que é de Deus precisa ser com amor que ofereçamos, porque é preciso dar a César o que é de César. Mas o que é de Deus precisa ser diferente, precisa ser em primeiro lugar e precisa ser dado com amor, precisa ser dado o nosso melhor. Então é isso, pessoal, eu fico por aqui. Dê a César o que é de César, mas lembre-se que o que é de Deus vem sempre em primeiro lugar, e o que é de Deus será sempre o nosso melhor. Fique com Deus, Deus abençoe a sua vida e até breve.